Olá, pessoal. Estamos aqui com material de questões. Disponibilizei para vocês 20 questões que tratam aí do tema de ortografia e acentuação. Algumas a gente já fez em sala de aula, em aula virtual, né? Mas vale sempre a pena revisar, revisitar e também reforçar os nossos conhecimentos. Eu já deixo bem claro que algumas questões aqui vão envolver não somente o emprego correto das palavras, mas também a relação de concordância, a relação de emprego do verbo, porque os temas se relacionam à prova. É natural que caia uma questão de ortografia, né, um ponto de acentuação ou de emprego de palavra, junto com uma questão de verbo, de tempo verbal, ou de classificação de algum outro elemento, né? Então vamos ver cada uma dessas questões. E as que a gente já fez em aula, eu vou pular, né? Vou trazer as novas. E à medida que vocês tiverem dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, né, que a gente resolve juntos. Vamos aqui então às questões. Essa questão de um número 1, da ortografia, a gente fez lá em sala, né? Sabemos que é incorreto escrever inteligente dessa forma. Questão de número 2 é uma questão muito boa. Em um cartaz, da rua dizia: é a segunda vez que a gente vê questões da FGV cobrando sobre as coisas cotidianas, né? O que vemos no cartaz, o que vemos no nosso mundo circundante. E aqui temos: atenção, cidadãos, está proibido jogar lixo aqui nesse local público. Sobre essa frase, assinale a observação incorreta. Então, ela quer a observação que está escrita aqui de forma incorreta, né? Cidadãos. É plural errado de cidadão. E sim, cidadãos é um plural errado. Então, essa constatação aqui está correta. A alternativa aqui é o quê? O enunciado que é a alternativa incorreta. E esses cidadãos, ele é tema de muitas questões de concurso. Porque o brasileiro não considera cidadão como tem o plural cidadãos. Na nossa cultura, na nossa tradição linguística, a gente fala cidadãos. Pegar qualquer pessoa na rua e falar qual que é o plural de cidadão, naturalmente eles falarão cidadãos. É algo que já está entranhado em nós, né? Só que precisamos saber que para a gramática, para o dicionário, o plural de cidadão é cidadãos. E isso muita gente erra, né? Cidadãos. K é a forma diminuída de ska. E sim, K é a contração de ska. Tá proibido jogar lixo aqui. C. Lixo é a forma errada de grafar lixo com CE. Com certeza não, né? Isso aqui foi um apontamento incorreto. Então, essa observação que ele queria incorreta está aqui, ó. C. Tudo bem, tá? É a forma reduzida de ska, vimos lá. Cidadãos é plural errado. Aqui pode ser retirado da frase sem prejuízo. Então está proibido de jogar aqui nesse local público. Jogar lixo aqui nesse local público. Poderia ser só jogar lixo nesse local público. Neste, para ser mais específico, né? Deveria jogar. Pode eliminar o aqui sem perder sentido? Podemos. Aqui é uma constatação correta também. Público se refere a algo de uso comum a todos. Sim, local público, local que todo mundo utiliza. Então aqui temos um apontamento correto. E a única observação incorreta foi sobre essa ortografia. É uma questão de ortografia, lixo com CH não existe. Só nessa questão aqui. Prefeitura de Caraguatatuba aqui, beleza, 2024. Assinale a única forma aceitável das frases a seguir. Que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de 2 semanas. A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile.
Quando foi dado sinal, eles aplaudiram com entusiasmo. O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele lhes explicou o roteiro da visita que fariam e que, quando foi a vez de Bernard dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito. Aqui temos, pessoal, uma questão que muitos podem considerar difícil, um pouco complexa. Por quê? Aqui ele está falando a forma aceitável. Ele nem trouxe especificações sobre qual critério de análise temos que fazer nessa questão. Ele só falou, assinala a única forma aceitável. Para mim isso é antiético, porque para mim todas podem ser aceitáveis, entende? Não, aceitável em que sentido? A concordância, a coesão, precisa trazer uma especificidade. E aqui a FGV não trouxe essa especificidade necessária para uma questão de concurso. Eu sou totalmente contra esse tipo de enunciado curto. Precisa trazer detalhes de como tem que ser minha análise acerca dessa questão. E nessa questão em específico, o que a gente precisa analisar é a coesão referencial e a concordância verbal, sujeito e verbo. Então, que espetáculo desse grupo de teatro! E olhe que ele o preparou em menos de 2 semanas. O que a gente tem que tomar aqui cuidado e olhar, analisar, é o sujeito, os elementos. Então, ele. A quem esse ele está fazendo referência? Esse o. A quem esse o está fazendo referência? A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal, eles aplaudiram a quem esse eles faz referência. O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem-se as portas. Ele lhes explicou o roteiro que fariam. Então ele é algo que está se repetindo em todas aqui. Ele aqui, eles, ele. Quando foi a vez de Bernard dirigir-se à turma, ele lhes falou de seu passatempo favorito. Então agora a gente pode se orientar para analisar em relação à concordância verbal e aos elementos a qual esses pronomes aqui, pessoais, se referem. Então, e olha que ele o preparou. Ele quem? Será que é o grupo? Teatro, o grupo de teatro. Preparou o quê? O espetáculo. Então, que espetáculo desse grupo de teatro? E esse espetáculo é reclamado pelo O aqui, ó. Ele o preparou em menos de 2 semanas. E quem prepara? O grupo prepara a peça. O grupo prepara o espetáculo. Então, aqui está correto. Vamos ver porque a B, C e D estão incorretas, então. Ou não estão aceitáveis, como aqui a banca propôs no enunciado. A multidão esperava ansiosamente que começasse o desfile. Quando foi dado o sinal, eles aplaudiram. Eles quem? Eles só pode ser aqui a multidão. Quem aplaudiu? A multidão aplaudiu. Eu disse a multidão. Se eu voltasse esse multidão para cá, ó, colocasse no lugar de eles, daria certo? A multidão aplaudiram? Não. A multidão é um termo no singular. Por uma questão de concordância, é aceitável na gramática que seja a multidão aplaudiu. A multidão chegou. E não a multidão chegaram. A multidão aplaudiram. Então, esse eles é um referente incorreto para a multidão. Aqui foi usado de forma incorreta. O guia encontrou seu grupo pouco tempo depois de abrirem as portas do museu. Ele foi o guia, então o guia, ele, lhes explicou. Explicou a quem? O grupo. Explicou ao seu grupo. Ele explicou a seu grupo. Esse lhes retoma um elemento preposicionado. Ele explicou a seus grupos, a seu grupo, a eles, né? Mas lhes aqui queria que ser terceira pessoa do plural. A eles. Mas grupo. Tá no plural? Não, grupo é singular. Tirar esse. Escrever esse O aqui, ó. Grupo. Pra não parecer um S. Ele explicou a seu grupo. Então, o seu grupo é o elemento que está sendo reclamado aqui pelo lhes. E é uma reclamada então incorreta. Deveria ser como? Ele lhe explicou o roteiro. Ele explicou ao grupo, a seu grupo. Em vez de ser a eles, deveria ser a ele, ao grupo.
Hum, então esse lesca é incorreto. Aí aqui embaixo também. Quando foi a vez de Bernardo dirigir-se à turma, ele, Bernardo, tá aqui, Bernardo, lhes falou, falou a quem? Falou a turma, não é? Ele dirigiu a turma, falou a turma. E por que tá lhes aqui? Deveria ser ele lhe falou, falou a turma. Então deveria estar com crase aqui, né? Ele falou a turma. Então esse lhe está fazendo uma reclamada aqui incorreta da turma. Professor, mas a turma é um componente de alunos, tudo bem. Mas a turma aqui está no singular. O grupo é um grupo de pessoas, tem várias pessoas, tudo bem. Mas o grupo é um termo no singular. E a concordância tem que ser feita com o termo. E não com ao que ele se refere ao mundo. Não. A multidão chegou. O grupo falou. O grupo chegou. Tudo no singular. Se fosse os grupos, as turmas, aí sim. Ele lhes falou, estaria correto. Mas como o elemento aqui é no singular, professor, mas isso não tem nada a ver com ortografia. Pior que tem. Porque se eu coloco uma grafia com S ou sem S, é uma questão também de ortografia, de emprego correto das palavras por uma questão de concordância. É, mas quase que eu tiro essa questão de vocês, né? Eu faço uma retirar aquela só para voltar lá no concordância verbal. Mas é importante já estarmos aí pegando um pouquinho do que a gente verá no curso. Tem aí também, né? O Ministério da Educação prepara uma nova lista de cursos para mestres. Eles deviam torná-la pública no primeiro. Eles quem? O Ministério da Educação. O Ministério da Educação é quem? Ele. Ele devia torná-la pública. Professor, mas o Ministério é feito por vários funcionários, né, públicos, várias concursados. Tudo bem, mas o sujeito aqui são os concursados? Não, é o Ministério da Educação, né? Então esse Ministério deveria torná-la pública. Não deveriam. Aqui vai ter um textinho sobre finanças, né? Quanto ao critério gramatical, assinale a frase abaixo que mostra integralmente correto. Novamente, agora ele trouxe um pouco mais específico, e não aceitável simplesmente, não. Integralmente correto. Da concordância, da grafia das palavras, enfim. No geral. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece. A. B. Recompense a injúria com justiça. Injustiça. Recompense a injúria com justiça e a gentileza alheia com a tua gentileza. C. Sabedoria escondida e tesouro invisíveis, para que servem ambos? D. Um mau começo leva a um mau final. E E. O espírito se dirige onde quer. Muito bem, pessoal. Aqui tem duas relações de ortografia, por isso caiu essa questão aqui, ó. Um mau começo leva a um mau final e o espírito se dirige onde quer. A gente viu que mal com L é o contrário de bem. Um bem começo leva a um bem final? Não. Um bom começo, né? E qual que é o contrário de bom? É mal com U. Então, a grafia de mal com L aqui está incorreta. Deveria ser mal começo. Então, adjetivo mal de começo, substantivo, a um mal final. Adjetivo mal com U. Então, essa não está correta. Essa aqui a gente já pode retirar por conta disso, eliminar por conta desse aspecto aqui da ortografia. Por isso, o conhecimento ortográfico é importante, porque ele vai estar presente em outras questões que envolvem diversos esquemas. Aqui pode ter crase, pode ter concordância. O espírito se dirige onde quer. Quem se dirige a algum local, né? Quando eu falo eu vou onde quero, está incorreto. Por quê? Onde é o local, sim. Onde é o advérbio de local aqui.
E esse advérbio, ele vai receber a preposição quando o verbo solicita. Vou a um lugar. Vou aonde quero. Então aqui, deveria ter a preposição a. E o espírito se dirige aonde quer. Mas se eu tenho movimento, então eu coloco a. E se eu não tenho movimento? Aí não vai ter a preposição a. Vai ter só onde. Por exemplo, onde você está? Onde você está? Então, local físico, estático. Onde você vai almoçar? Ou você vai almoçar onde? Não é você vai almoçar aonde, porque você não vai almoçar caminhando, não. Você vai num local físico, estático. E onde você vai almoçar? Em que local? Agora, aonde vou? Aonde você vai? Aonde você se dirige? Aonde você quer chegar com isso? Então, são exemplos aqui em que a precisa preceder o onde. Então, aqui é um desses locais. É um desses casos, a alternativa E. A gente elimina a D e a E, ficando somente a B e C para resolver. E vai envolver outras questões gramaticais que podemos ainda abordar no nosso curso. Então, sabedoria escondida e tesouro invisíveis. Para que servem ambos? Aqui é uma relação de concordância, concordância nominal, né? Então, sabedoria escondida. Aqui eu tenho substantivo adjetivo. E tesouro invisíveis. Calma lá, substantivo tesouro invisíveis está no plural? Como se tesouro aqui está no singular? Eu não estou fazendo uma concordância nominal correta. E esse invisíveis, ele não está fazendo referência à sabedoria. O adjetivo de sabedoria está aqui, ó, sabedoria escondida. E o adjetivo de tesouro está aqui, ó, tesouro invisível. Se fosse sabedoria, só sabedoria, e tesouro, aí sim, sabedoria e tesouro invisíveis. Aí esse plural estaria fazendo referência a ambos, né, tesouro e sabedoria, caso eu já não tivesse esse adjetivo para sabedoria. Como eu já tenho esse adjetivo para sabedoria, faz com que invisíveis não esteja adjetivando a sabedoria. Invisíveis aqui é a adjetiva tesouro. Por uma questão também de paralelismo, de cair com estruturas paralelas. Tem aqui substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo. Esse adiciona, somando essas duas estruturas, cada qual com seu adjetivo. E o adjetivo de tesouro, que ele deveria ser então invisível, e não invisíveis. Aqui eliminamos a C. B. Recompense a injúria com justiça e a gentileza alheia com a tua gentileza. Aqui muita gente ficou com dúvida, uma vez que eu apresentei essa questão, por conta do seguinte. Temos recompense aqui, ó. Recompense a injúria com justiça e a gentileza alheia com a tua gentileza. Tem um conteúdo gramatical que vocês podem revisar chamado uniformidade de cracamento. Uniformidade de cracamento. Não é comum eu chamar você de tu. Tu sabes o que você acabou de falar? Fica estranho chamar você de tu e você. Chamar tu e você para uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Eu não estou seguindo uma uniformidade de cracamento. Ou eu falo, tu sabes o que tu acabas de falar? Ou você sabe o que você acabou de falar? Ou eu escolho um pronome ou eu escolho outro. Ou eu escolho um pronome de segunda pessoa do singular ou de terceira pessoa do singular. Não posso escolher duas formas de cracamento para me referir a uma mesma pessoa. A gramática estabelece aí que deve existir uma uniformidade de cracamento. E vamos estudar lá no capítulo de verbos, capítulo, olha lá, na aula de verbos, que recompense aqui está como sendo recompense você. É um verbo no imperativo, que é da ordem, e a terceira pessoa do singular e do plural, e a primeira pessoa também do singular e do plural, é construído pela ajuda
ou pelo mesmo tempo verbal, o presente e o subjuntivo. Como eu faço o presente e o subjuntivo? Que eu recompense, que tu recompenses, que ele recompense, que nós recompensemos, que vós recompenseis, que eles recompensem. Beleza. Então aqui eu tenho recompense. Que recompense você, que recompense ele. É lá a terceira pessoa do singular. E para não confundir com a segunda pessoa do singular, o, para a formação do imperativo, a gente usa o presente, em vez do subjuntivo, usamos o presente do indicativo, que é o recompenso, tu recompensas, ele recompensa, nós recompensamos, vós recompensais, eles recompensam. O tu, que é a segunda pessoa do singular, e o vós, que é a segunda pessoa do plural, eles são formados no imperativo a partir do presente com indicativo. O professor está falando grego para mim. Tudo bem, na aula lá de pronomes e verbos a gente vai estudar isso. A questão é que recompense está se referindo à terceira pessoa, você. E como eu tenho tua gentileza, eu estou me trocando aqui com a segunda pessoa do singular. Deveria ser recompensa a injúria com justiça. E a gentileza alheia com a tua gentileza, ou recompense, pode manter recompensa aqui, mas em vez de tua, deveria ser sua. Sua gentileza, para manter uma mesma uniformidade de tratamento. Isso serve para qualquer verbo. Verbo amar, por exemplo. Lá no presente do subjuntivo, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Então ame mais as pessoas. Ame quem? Você. Ame quem? Você. Ame mais as pessoas. Se eu quero falar com tu, vai ser ama mais as pessoas. Ama quem? Tu ama mais as pessoas. Quem que amar? Então, a gente tem que seguir uma mesma uniformidade de tratamento aqui ao se referir às pessoas. E a questão A, então, a alternativa A vai ser o nosso gabarito. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece. Apesar de ter uma estrutura aqui complexa, com lhe, com a subordinação, do até quanto menos, né? Menos, que é uma relação aqui de proporcionalidade, oração subordinada adverbial proporcional, né? Enfim, tem uma estrutura aqui totalmente complexa, mas que está corretamente, integralmente correta do ponto de vista gramatical. Então, menos misteriosa não seria menos misteriosa, se fosse menos aí estaria incorreta, como muita gente fala no cotidiano coloquial e às vezes leva para a prova, né? Então, menos misteriosa não, né? A existência lhe parece a quem? A ele, ao homem, né? O homem quanto menos inteligente ele é, menos a existência misteriosa, menos misteriosa a existência lhe parece, né? A existência na ordem direta, né? A ordem direta, sujeito, a existência lhe parece, verbo com pronome aqui, menos misteriosa. Assim ficaria a ordem direta. Tá correto de qualquer jeito, inverter a ordem. Não faz com que perca aqui o componente gramatical e a correção gramatical. Essa A está inteiramente correta. Professor, eu nunca conseguiria resolver isso. Calma, é porque a gente está ainda no começo do curso. Vai estudar outros tópicos. Aqui só para mostrar que duas questões de ortografia foi necessária para conseguir chegar ao resultado, né? Ao gabarito, à resposta correta. Então a gente precisa explicar esse tema ortografia que vai estar presente nas questões mais complexas, inclusive. Vamos aqui para essa questão de número 5. Assinala a opção em que a expressão sublinhada está empregada de modo incorreto. Hein? Repete. O truque ordinário berrou a mulata. Quando dando um passo de frente, não é um passo à frente. Ela deu um passo à frente. Já achei incorreto aqui de primeira. Bati o olho, um passo à frente, não um passo de frente. Prédio para meter, então aqui está incorreto, né? Prédio para meter o do outro no chinelo, 4 janelas de frente. Aí tudo bem, 4 janelas de frente ao prédio, tudo bem.
De frente justamente ficava a casa do Bruno, um grande lá candelabro, né, de querosene, em frente à encraga. O candelabro em frente, beleza, um cangueiro, né, cangueiro de querosene em frente à encraga. Havia uma pessoa em frente à outra, enfim. A posição em frente a algo, né? A escrita de forma correta. Durante o dia paravam em frente do armazém. À frente deles, aqui uma locução. Locução prepositiva, à frente de. Um núcleo feminino, a gente vai ver nos casos obrigatórios de crase, que esse aqui é um caso obrigatório de crase. Locução prepositiva, que começa com preposição, termina com preposição. E tem aqui uma palavra feminina, né? Então, as outras alternativas estão corretas, a A está incorreta. Questão de número 6. Vamos aqui. Tô acelerando para esse vídeo não ficar tão longo. Essa aqui a gente já realizou em sala de aula. Essa questão 7 eu vou pular, porque o filtro pegou justamente por falar sobre uma questão aqui, esquema alfabético, escrita alfabética ortográfica e suas concepções de Magda Soares, né? É aqui uma prova específica para a área de professor multidisciplinar, pedagogo, né? Então, acaba que a pedagogia estuda o processo de alfabetização, suas percepções, suas concepções de uma forma mais teórica. Eu vou pular essa questão porque ela não vai cracar do ponto prático da, da ortografia. Não vai ponto gramatical, né? Ela vai para as concepções acerca dessa realidade. Então, eu deixo mais para os pedagogos aí responderem essa. A 8 a gente responde. Em alguns vocábulos, o acento tônico pode ter um valor distintivo. Então, dependendo onde eu coloco lá, tonicidade, eu tenho uma palavra diferente. Umas palavras diferentes. Assinala a opção que isso não ocorre. Onde isso não ocorre? Tem périco e perico, dúvida e goviga, escória e escoria, crédito e credico, público e publico. Olha, ele está querendo dizer o seguinte: se eu tenho a sílaba aqui no público, eu tenho uma proparoxígona. Eu tenho que acentuar todas as proparoxígonas. E se eu movo essa sílaba tônica do pu pro bli, fica publico. Publico. E eu tenho que as paroxítonas terminais em aio, em ciam, não acentua, como a gente viu na última aula. Então, aqui eu tenho um par distintivo que a gente chama de homônimos. A gente estudou lá em ortografia, homônimos, homógrafos. Por quê? Porque aqui é a mesma grafia, público, publico, que é as mesmas letras aqui, é, que distingue, é o som. Então eu tenho mudança de som e de significado, mas a palavra é escrita de mesma forma, mesma grafia, homográfica. Isso vai acontecer em quase todas, ó. Crédito e credico. O que é creditar? Creditar é dar crédito. Então eu credico é que é a forma verbal na primeira pessoa do crédito. Do creditar, né? Do creditar. Dar crédito. Então são palavras também distintivas. Escória e escoria. Mesma escória. Mesma escória. Eu tenho uma pessoa que escoria, que faz a escória. Com QC. E quem é a escória? Uma pessoa que conta a escória é a pessoa que escoria também. Escória é o próprio fenômeno, né? Dúvida e dúvida. Mesma escória. Substantivo, verbo. Só que vocês já ouviram falar em périco? Em todos esses anos de língua portuguesa, eu nunca ouvi falar em périco. E falando de língua portuguesa também não. E perico, perico quem? Perico tem, mas périco? Périco não. Vamos partir aqui para a próxima questão. Observe a seguinte frase. A UERJ. Aqui tinha uma anotação aqui, deixa eu vou apagar para explicar melhor. A UERJ é uma grande universidade e está entre as melhores do país, segundo pesquisas. A afirmativa correta sobre os componentes ou estruturas dessa frase é: a leitura dessa sigla vai ser sobre essa sigla UERJ aqui, ó. A leitura dessa sigla tanto pode ser feita por soletração, como pode ser feita como vocábulo. Ou seja, eu posso falar UERJ ou UERJ como um vocábulo.
Toda sigla incluída num texto deve ser desenvolvida entre parênteses, que é o que eu tinha colocado aqui, ó. O RJ, ele tá falando que eu tenho que obrigatoriamente colocar sempre em parênteses. C. Nessa sigla deveriam ser colocados pontos após cada uma das letras maiúsculas. Então deveria ser assim: U.E.R.J. É isso que ele está falando. Colocar um pontinho aqui em cada uma dessas partes. Essa sigla deveria incluir outras letras para torná-la mais facilmente pronunciável. Então, deveria ser um NERJ, por exemplo. Colocar um I aqui, um N aqui, adicionar outras letras nessa sigla para ela ficar mais fácil. Caso houvesse necessidade de separação silábica da sigla, ao final de uma linha, a única forma possível seria o ERJ aqui. Então, o E, aí não coube aqui, coloca RJ lá do outro lado. Professor, que questão cabeluda é essa, hein? Juro que eu chucaria. Calma, não chuta ainda. Olha só. Vamos começar por essa aqui, essa última que a gente já viu. Quem escreve a quem com a aula de acentuação e também de ortografia, lembra que eu dei o conceito de sílaba, que é toda a estrutura em torno de uma vogal. Precisa ter uma vogal para ter uma sílaba, certo? Certo. Então é que a gente fez a separação de bíceps lá, né? A gente viu que a separação é assim, bíceps. Duas sílabas. Por quê? Porque não tem como colocar bíceps. É assim não forma sílaba. Para ser sílaba tem que ter uma vogal. Beleza. Então, como é que eu vou fazer a separação silábica de uma sigla, que muitas vezes não vai seguir o mesmo comportamento de uma sílaba, né? E colocar o E, que era assim o RJ? RJ é uma sílaba? Tem uma vogal aqui? Não. Então não existe separação silábica de sigla. Se não coube a sigla no fim, eu tenho que colocar ela lá no começo da frase. Lá no começo da outra linha, né? A translineação tem que ser feita total, toda a sigla. Não existe separação silábica de sigla. Não. Aqui você não poderia fazer isso. Ainda mais colocar uma sílaba RJ. Não existe sílaba RJ, né? Então, essa aí a gente descarga só pelo conhecimento que a gente viu em aula. O nerd não teria como colocar ou incluir outras letras, né? Criar uma nova sigla. Não. Não tem como. É a sigla quem segue o jeito que tá a palavra, né? O nome da instituição é essa, eu faço a redução colocando as iniciais e seja o que Deus quiser. Se tiver como falar em palavra o R, se não tiver como o FMQ, por exemplo, né? O FMQ, fala do jeito que tá. Do jeito que quer, não tem como inventar uma nova sigla aqui. Nessa sigla deveriam ser colocados pontos? Não. O ponto E, ponto... Não existe isso também não. A gente não escreve dessa forma. Professor, mas em outras línguas fazem isso. Tá, mas o português não tem essa regra. Descarta a letra C. Toda sigla incluída em um texto deve ser desenvolvida entre parênteses. Então ela está falando que toda sigla, quem colocar a sigla, por exemplo, o ERJ, e desenvolver em parênteses, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Universidade Estadual, né? Mas não. E eu não sou obrigado a colocar a sigla com os parênteses. Só se eu desenvolvo primeiro, né? Eu falo primeiro a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aí entre parênteses o ERJ, aí sim. Quando eu falo o nome da instituição, desenvolvo o nome da instituição, aí eu coloco entre parênteses a sigla. Isso acontece muitas vezes nos cases jornalísticos que vão para a esfera nacional. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso, entre parênteses o FMQ, irá realizar o evento tal na semana seguinte, tal. Aí tudo bem. Mas para os jornais locais, por exemplo, em que todo mundo de Mato Grosso conhece que existe a instituição UFMQ, ela já entra, como nesse caso aqui, como um próprio sujeito. A UFMQ é uma grande universidade. Isso que é entre uma das melhores. E a UFMQ está, pessoal. A UFMQ tem uma das melhores notas em alguns cursos. Nota 5, né?
entre as universidades federais, então temos que respeitar o FMQ. Tá, então eu sou obrigado a colocar entre parênteses? Não, só se eu desenvolvo. E eu sou obrigado a desenvolver? Não. Às vezes eu posso querer escolher desenvolver ou não. Ah, a leitura dessa sigla tanto pode ser feita por soletração como por vocábulo? Sim. Aqui, tanto que eu posso falar o ERJ como o que eu fiz durante esse momento inteiro, o ERJ, o ERJ, o ERJ. Se é possível falar como vocábulo, eu falo como vocábulo ERJ. Mas eu posso também falar o ERJ. Uma pessoa que nunca teve contato com esse nome, nunca assistiu palestras, uma pessoa que está conhecendo agora uma instituição, vai ler como? O ERJ. Vai ler dessa forma, o ERJ. Não vai ler o ERJ aqui. Então tem essa possibilidade dupla de soletração ou a leitura como um vocábulo? Sim. Nosso gabarito, então, letra A. Questão de número 10. Vamos então avançando. Nas frases abaixo, há duas formas sublinhadas, sendo a segunda uma forma abreviada da primeira. Então, aqui é uma questão de formação de palavra por regressão. E eu já vou dar a resposta para vocês, que era a alternativa C. Por quê? Motocicleta, a gente reduz para moto. No início a gente sempre falava motocicleta, motocicleta, motocicleta. Aí depois de um tempo passou a ser moto, a sua redução, né? Pornografia, pornô. Poliomielite, 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 quando falar, virou polio. E automóveis, os álcools. Professor, mas os álcools aqui não é do processo? Então, os álcools aqui é uma regressão de automóveis também. Se você ver lá o dicionário, tanto álcools pode ser judiciário, como álcools é uma redução de automóveis. Mas fesca não é uma redução de festança, pelo contrário. Primeiro na sociedade surgiu a fesca e a partir daí surgiu a fescança. Não foi da fescança que surgiu fesca. Como é o caso aqui de automóveis para álcools ou motocicletas para motos. A fescança é o ato de fescar. Então primeiro vem a fesca e depois a fescança. Primeiro vem o ato aqui de telefone, por exemplo, e depois telefonar. Então eu tenho aqui, primeiro a origem águia é fesca e depois vem fescança. Então fescança não é a palavra originária que deu origem à regressiva aqui fesca. Nada a ver. Nada a ver. Como mais acontece nas outras, motocicletas, moto, poliomielite, polio, pornografia, pornô. Aqui essa C não segue esse padrão. Primeiro surge fesca e depois fescança. Nas frases abaixo, a abreviatura de vários símbolos, né? Aqui uma relação de símbolos. Horas não se escreve com S, é 15 horas, 15H, sem S. Então, como ficou aqui, a viagem durou cerca de 2 horas. Essa forma é a correta, e não com Szinho. A régua tinha 30 cm, não tem esse S não, 30 centímetros. Em locação científica é assim, só cm, para unidade de medida, né? Eram 2 horas, corresponde 15 minutos, aqui não tem esse S em minutos, fica 2 horas, corresponde 15 minutos. E aqui, percorri 25 km. Professor, km está correto. Tá, mas diferente das outras notações que vocês observem aqui, que o símbolo calculado o número, 2H, 30 cm, 15 minutos. Aqui houve um espaço que não deveria ter entre o número e o quilometragem, né? Deveria ser tudo junto. Percorri 25 km. Então o correto aqui é a alternativa E. Professora, a FGV cobrou uma coisa difícil dessa? Pois é. Cobrando esses símbolos aqui da matemática, da engenharia, né? Questão de número 12. Vamos lá. Acorda aí, fica atento, vamos resolver juntos. Não perde o foco. Nas abreviaturas comuns, há uma série de princípios que são seguidos no uso. Assinale a opção abaixo
em que o exemplo gago corresponde ao princípio colocado anteriormente. Professor, eu não entendi nada aqui, ó. É o seguinte, ele deu um princípio, a ordem das letras do vocábulo deve ser obedecida, e deu um exemplo. Será que esse exemplo está seguindo o princípio? Por motivo de clareza, deve-se incluir na abreviatura todas as consoantes finais. Será que super está fazendo isso com superfície? O plural de uma abreviatura é feito com a repetição dessa letra. Será que páginas pp está seguindo esse princípio? As abreviaturas mantêm os acentos das palavras originais. Árabe, AR, ponto. Será que esse exemplo está condizente com o princípio apresentado? Uma abreviatura não deve terminar em vogal. Vossa Excelência, que vossa SXA. Será que está correto? E esse exemplo está seguindo o princípio apresentado? Eu não preciso saber aprofundadamente todas as formas de símbolos. Aqui ele trouxe um princípio e um exemplo. Ele quer a correspondência entre esse princípio e o exemplo. Então, eu sabendo interpretar, eu já respondo corretamente. Então, o exemplo H corresponde ao princípio. Então, se eu considerar esse princípio aqui, uma abreviatura não deve terminar em vogal. Aí ele trouxe um exemplo. Vossa Excelência, mas terminou em vogal A, ó. EXA. Então, deveria ser assim. Vossa Excelência, EX. Ponto. E não com A. Então, não seguiu o princípio apresentado aqui na E. Aqui. As abreviaturas mantêm os acentos das palavras originais. Então, árabe está com acento A e aqui perdeu esse acento. Então, não seguiu o princípio. Esse exemplo que ele deu AR não segue o princípio gago. C. O plural de uma abreviatura é feito com a repetição dessa letra. Então, páginas. A abreviatura é P. E o plural de página, o singular página é P, plural seria a repetição. PP. Aqui. Realmente, quem é da área acadêmica, quem já escreveu vários artigos, sabe que páginas é PP, ponto. E que página é P. Beleza. Então, aqui ele deu o princípio, o plural de uma abreviatura. Então, a abreviatura de páginas, P. E o plural é P com a repetição dessa letra. Então, PP. Ele seguiu o mesmo princípio. Então, aqui está correto. Então, por que a B e a A não vão estar? Vejamos. Por motivo de clareza, deve-se incluir na abreviatura todas as consoantes finais na parte abreviada. Aí, superfície. Será que é a consoante F, a consoante C aqui? Não. Então, ele deixou de incluir essa consoante. Então, tá errado esse exemplo negado o princípio que ele trouxe. E A ordem das letras do vocábulo deve ser obedecida. General. Aí G, será que teve uma ordem obedecida aqui ou um cá de baixo, outro cá em cima? Não seguiu uma ordem. Então aqui a gente elimina todas essas outras. E a C é o nosso gabarito. Questão de número 12. Vamos para a 13. Assinale a frase em que emprega a expressão Kogo está inadequado. Então temos todo mundo, por exemplo, todo mundo. Generalizar todo mundo. E todo o é a totalidade. Todos os elementos. Ele quer qual está inadequado. Então todas as interações humanas são oportunidades ou para aprender ou para ensinar. Ele está falando aqui. A totalidade das interações humanas, todas elas, são oportunidades. Tá correto? Tá. Ele quer um em correto, um em adequado. B. Todo o conhecimento humano pode ser resumido em duas palavras: espera e esperança. Então, a totalidade do conhecimento humano? Sim, a totalidade do conhecimento humano pode se resumir nessas palavras: espera e esperança. C. Uma descoberta não consiste em ver o que todo o mundo não viu, mas em pensar o que ninguém ainda pensou. Perceba que aqui ele quis dizer que todo mundo não viu. Ó, uma descoberta não consiste em ver o que todo mundo não viu. Então, generalizando aqui, todo mundo não viu. Mas pensar o que ninguém ainda pensou. Todo mundo e ninguém aqui são opostos nesse sentido.
E eu nunca falando Kogo, o mundo não viu. Kogo, a totalidade, Kogo, a circunferência da Terra não viu. Não, todo mundo no sentido geral. Então aqui seria Kogo mundo. E não Kogo, o mundo, a totalidade do mundo. Essa C é o nosso gabarito, porque tem H4. Vamos ver a gay aí. O talento é a qualidade que ultrapassa todas as dificuldades. Beleza. Ultrapassa todas elas, a qualidade das dificuldades. O maior elogio que eu vi em toda a minha vida, então a totalidade da minha vida, tudo que me aconteceu até hoje, o maior elogio que eu ouvi foi: nunca vai funcionar como inventor, né? Beleza. Então correto é só a C que não se encaixa, deveria ser todo mundo, sem o O, sem a determinação, porque todo o mundo seria literalmente todo o mundo. Acredito que para uma primeira gravação a gente já resolveu bastantes questões, já foi suficiente para começo, mas pode ter certeza que teremos novas oportunidades de fazer questões juntos, de resolver questões. Mas agradeço aí quem conseguiu acompanhar até o momento, quem conseguiu estar presente. Vamos encerrar aqui. E aguardo vocês nas próximas aulas. Não percam aulas. E quando perder, assiste a gravação, por favor. É importante estar conectado com esse curso. Não podemos deixar um momento em vão, é um momento desperdiçado. Vamos aproveitar cada gravação, cada aula, cada resolução. E com certeza, se a gente me seguir com essa disciplina, né, cada aula, esse planejamento, cada questão a gente tentar fazer, a vaga é nossa. Não tem como perder vaga, vai ser muitas vagas. Quem se preparar com a constância, como a gente está fazendo já nessas semanas, né? A gente vai com certeza ter aí a nossa aprovação. É isso, tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima.